Nessa noite, o tema que eu vou pregar foi muito óbvio para mim no momento que o pastor Robson me fez o convite, e eu já sabia do que eu queria falar, já sabia mais ou menos qual o caminho que eu queria seguir. E o meu tema é: quem é você no silêncio de Deus? Amém? Nós tivemos o pastor Robson pregando na semana passada, e ele falou um pouco sobre seguir o que Deus nos fala, né? Porém, muitas vezes na nossa vida, inclusive na Bíblia, nós temos histórias de que Deus faz a promessa e depois existe um tempo até o cumprimento dessa promessa. E normalmente Deus faz um pouco de silêncio durante esses momentos. Mas a forma como nós agimos nesses momentos vai mudar a forma que a bênção vai chegar para nós, ou quando a bênção vai chegar para nós. Amém? Então nós vamos ver alguns textos bíblicos que falam um pouco disso. Nós vamos também ver alguns exemplos negativos e alguns exemplos positivos. Nós vamos abordar um pouco essas questões. Amém? Porque a promessa do Senhor na nossa vida é sempre muito bom, é sempre muito alegre. Porém, a partir de que passa o primeiro momento, às vezes algumas dúvidas aparecem. A gente já vai para o primeiro texto, que é Gênesis 37:6. Porque aqui nós temos José, o menino José aqui ainda, que disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? José recebe uma promessa nesse primeiro momento, ele recebe esse sonho, e a conclusão do sonho é muito óbvia, porque tanto os irmãos quanto o pai entendem exatamente a mesma coisa do que seria. Só que José não recebe sequer uma única instrução ou um detalhe do que poderia ser que iria acontecer. Deus não diz que José vai ser o herói, vai salvar aquele povo, ou José vai ir para longe e depois vai voltar e vai salvar todos eles, e por isso ele vai reinar sobre eles. Ele não dá detalhe algum. Ele só dá essa única esperança. E até passa para o próximo, Gabs. Isso. Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então ele foi motivo de ódio, motivo de intriga até do próprio pai, que o amava muito, por um sonho e uma promessa, até então, que ele sequer sabia o que seria. E agora? Nós não vemos José questionando Deus, nós não vemos José perguntando a Deus como que cada uma das coisas aconteceriam. Nós vemos José trabalhando, se esforçando, empenhado nos seus deveres. Ou às vezes, como também é o caso de José, mas tem um outro caso que nos é mais conhecido, no caso do rei Davi, em 1 Samuel 16:12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Aqui Davi é ungido como rei de Israel, enquanto ainda tinha outro rei no trono, o que tecnicamente não poderia se fazer, porque ele já poderia assumir o reinado. Só que Davi tinha 16 anos, aproximadamente 16 anos de idade, e Deus também não dá nenhum prazo. Ele não fala: Davi, quando você tiver 30 anos, você vai virar rei de Israel, vai acontecer isso. E Davi novamente faz igual José. Ele recebe a bênção dele, recebe a promessa, e ele vai para o campo, continua a trabalhar, continua a se esforçar todos os dias, pelo propósito, o único propósito que ele tinha:
ele honrava os seus deveres, ele era um filho fiel, ele era um músico, adorava a Deus, orava a Deus. E nós temos mais alguns exemplos. Em Gênesis 15:1, Deus diz para Abraão, né? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Isso é a preposição que Abrão faz, imaginando o que poderia ser. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. E Deus faz uma promessa semelhante, só que ainda pior, para o então Abrão, quando ele convida Abrão a sair. Sai do meio da tua parentela. Gênesis 12, Gabs. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, Deus convida Abrão para poder sair perdidamente andando. Olha, pega aqui essa rua aqui e vai embora. Quando você chegar lá, eu te aviso. E não existe o registro no texto de que Abrão tenha reclamado. Não existe que ele tenha questionado a Deus: Deus, o Senhor vai me levar para uma terra, mas e essa terra? Tem coisa lá para eu poder plantar? Essa terra é boa ou é só pedregulho? Eu vou estar no meio de pessoas que eu conheço, que é o mesmo povo que o meu, ou vou estar no meio de outro povo? Como é que vai ser, Deus? Não existe o registro dessas perguntas. Só que, muitas vezes, assim que nós recebemos a nossa promessa, e eu sei, eu sou assim também, eu sou extremamente ansioso. Quando nós recebemos a promessa, a gente já quer saber: tá, mas e aí, e agora? Como é que vai ser? Deus falou que ia abrir a porta, mas e como é que isso vai acontecer? Eu sei como é que é, eu sou ansioso. Às vezes, antes eu ia sair com o pastor Robson de carro, e ele conhece a cidade, né? E ele vai falando: não, eu vou te guiando aqui. Ela fala: não, bota no Waze aí, porque no Waze eu vejo lá 700 metros, vira à direita, porque eu sou ansioso. Eu já quero saber: não, beleza, vou virar à direita, eu já olho de baixo, vou virar à direita depois à esquerda. Então beleza, eu posso ficar na primeira faixa da esquerda depois que eu virar à direita. E às vezes a gente quer fazer a mesma coisa com Deus. Quer falar: Deus, não, bota aqui no escritinho aqui tudo que eu tenho que fazer. Então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer mais aquilo outro. Mas se Deus nos deu a promessa e não nos falou o que fazer, querido, sinto muito, mas Ele não vai te falar mais o que fazer. E quando Ele deu a promessa a Noé, por exemplo, de que Ele mandaria chuva e acabaria, Ele deu tudo que Noé tinha que fazer. Olha, você vai construir uma arca, você vai fazer assim, assado, desse tamanho, vai besuntar por fora, eu quero tantos espaços. Pronto, Ele deu as instruções. Mas é tão difícil só ouvir a voz de Deus e descansar e entender que Deus, Ele não quer que nós tenhamos mal. Ele não está só jogando a promessa no nosso peito, digamos assim, e falando assim: não, beleza, agora convive com isso aí que as coisas vão dar certo no final. Não é isso. Não é isso. Esse é o momento da nossa fé. Esse é o momento de nós nos apegarmos à palavra e nos mantivermos firmes a ela. E muitas vezes nós temos agido muito mal, assim como alguns exemplos da Bíblia que nós vamos ver aqui. Em Êxodo 32, Gabs. Isso. Aqui nós vemos o povo de Israel. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Moisés tinha ficado 40 dias nesse primeiro momento. E depois de tudo que o povo tinha visto, depois de tudo que o povo tinha passado, o povo olha um para o outro e fala: não, Moisés morreu e agora a gente precisa de um Deus para a gente poder adorar, porque a gente quer uma resposta. Eu quero saber o que vai ser o próximo passo. Então, Arão, faz para nós um Deus aí.
pode fazer. E diz o texto que eles se alegraram com isso e marcaram uma festa para esse tal Deus que eles fizeram das próprias mãos para o dia seguinte. E Deus fala com Moisés, fala: Moisés, desce lá, porque o povo, este povo, já se perdeu, em outras palavras. Então, é engraçado porque muitas vezes nós fazemos isso. Às vezes as coisas demoram mais um pouquinho, você olha no relógio e fala: Deus não vai resolver mais? Deixa eu ver se eu vou ali naquela outra igreja, porque lá está tendo campanha de oração. Vou lá, que Deus vai falar alguma coisa. Não, deixa eu ir falar com fulano, porque fulano vai orar e Deus vai mover alguma coisa. Querido, se Deus já falou com você. Moisés não tinha ido para outro país, Moisés não tinha desaparecido, Moisés estava em cima do monte. Eles falam: não, esse Moisés aí, já era. Deus nos abandonou. Agora está a nossa própria sorte. E essa mania é tão assustadora porque nós temos um caso até dos discípulos. Em Mateus 4:35, nós temos uma história que todos nós conhecemos, obviamente. E chegando-se a ele, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Veja, eles estavam com o Cristo no barco. Os discípulos seguiam Jesus porque eles tinham o entendimento de que ele era o Cristo, o enviado para poder mudar as coisas. E no momento que o barco começa a balançar, eles pensam: pronto, vai todo mundo aqui dentro morrer, o barco vai virar e já era. Acorda o homem aí, porque senão acabou-se. Eles estavam com Jesus dentro do barco. Jesus estava ali, como, vamos dizer assim, não era um barco gigantesco, irmãos. Um barco para mais ou menos umas 25, 30 pessoas nessa época, era o mais comum. E era um barco que ele tinha uns 5, 6 metros de comprimento, uns 2,5, 3 de largura. Então talvez o que estava mais longe de Jesus estava a 6 metros de distância de Jesus. E ele acabou se esquecendo de que aquele homem que estava deitado lá era o Cristo que tinha que mudar tudo. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. A gente vem para o culto, passa o culto no domingo, segunda-feira já bota a mão na cabeça e fala: já era, Jesus. Agora não tem como mais. Aqui eu estou igual um trem desgovernado. Vou bater no muro e vai se acabar tudo. Eu sei que tem momentos que são difíceis. A tempestade estava ruim? Meus irmãos, com certeza é. Eu morro de medo do mar. Eu morro de medo do mar. É uma coisa assim que eu não tenho apreço nenhum. A Alessandra estava ela já ia conversando comigo para num futuro a gente fazer como é que chama mesmo? Um cruzeiro. Eu falei: eu não vou, não tem como. Eu assisti muito Titanic. Irmãos, se vocês verem, eu faço um desafio com qualquer um de vocês. Pode procurar aí vídeo de tempestade no mar. Você vê aquilo ali, não tem porquê, entendeu? Não tem uma razão você falar: não, vou entrar no barco. É assustador. Porque no mar, durante uma tempestade, normalmente é uma tempestade muito forte. Porque para ter uma tempestade no mar, o que ocorre quando tem uma tempestade? Só para os irmãos entenderem. Mistura ar quente com ar frio e a temperatura baixa muito e fecha de nuvens completamente. Então, não dá para ver nada na sua frente. Você tem uma leve penumbre, uma claridade mínima da lua sobre as ondas, o vento dando no seu rosto, e se a onda estava maior que o barco, era uma questão de tempo até que o barco tombasse, efetivamente. É assim que funciona. E o que tem que fazer? Hoje em dia é mais fácil porque existem barcos a motor, mas nessa época você tem que remar contra a tempestade. Então, se o vento está vindo de lá, você tem que remar para lá. E isso dá um trabalho, irmãos. A maioria dos barcos que entram não sobrevive. Ou ele é maior do que as ondas,
ou ele vai quebrar em algum momento. Então, a dúvida dos discípulos é óbvia, é natural. Provavelmente Pedro, que já conhecia de mar, falou assim: olha, eu já vi história de uma meia dúzia morrer dessa forma, aqui que está essa tempestade. A gente com certeza vai a pique. Mas eles não estavam há pouco tempo, eles não tinham acabado de conhecer Jesus. As coisas não eram... Não é como se eles estivessem sozinhos ali. E às vezes nós esquecemos que nós não estamos sozinhos. E quando nós não nos esquecemos, nós tentamos dar um jeitinho em como as coisas são. Assim como, quem nós já falamos, Abraão e Sara. Em Gênesis 16:1, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Arão, a Agar egípcia, que é difícil, eu sempre penso em Abraão. A Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então, quando nós não nos esquecemos e entramos em desespero, a gente quer dar uma ajudinha para Deus, né? A gente quer... Não, mas eles foram inteligentes. Se você parar para pensar certinho, estava pensando, a linha de raciocínio não está completamente errada. Porque assim, Deus falou que ia dar filhos que sairiam de Abrão, não falou de Sarai. Então ela falou: pronto, então essa é a solução. Deus fechou a minha madre, eu não vou ter filhos, mas os filhos vão vir do meu marido, então eu vou dar minha serva e ela proverá uma descendência. Só que, queridos, não foi isso que Deus disse para eles. Deus disse que daria um filho a eles, daria um filho dele, que viria daquele núcleo que ele estava, que era Abrão e Sarai. Mas nós tentamos sempre... Não deu, mas e se a gente fizer por aqui? Teve uns dias atrás que eu percebi que eu estava fazendo isso. Eu pedi perdão para Deus, porque eu orei para Deus, e quando nós recebemos uma promessa, Deus fica em silêncio depois disso. Mas se você perguntar alguma coisa diferente, Deus responde para você. Eu perguntei e Deus respondeu, mas não era a resposta que eu queria. Deus respondeu na mesma semana. E aí eu fiquei o resto da semana seguinte, eu falei: Deus, tem certeza, Deus? Não dá pra gente fazer por aqui, Deus. Eu não estou aguentando mais. Não dá, Deus, por aqui dá certo também. Por aqui funciona. Por aqui não tem problema assim. Se for um pouco menos, para mim está tudo certo. Eu posso aceitar isso. Só que quando nós entregamos na mão de Deus, Ele não vai permitir, porque não é isso. Deus não fez de Agar e eu esqueci o nome do filho dela, Ismael, uma grande nação por conta da promessa que Ele tinha feito a Abrão. Ele fez porque Ele teve pena dela. Ele teve compaixão, Ele olhou para aquela situação e falou: bom, se tem alguém aqui que não é culpado dessa situação, é essa mulher e esse menino. Então eu te abençoarei, a mesma bênção que eu daria para ele, eu vou dar para vocês, eu farei dele uma grande nação. E definitivamente o fez. Porém, não foi isso que Deus tinha dito. Tanto que a bênção, o filho que deveria ser o segmento da promessa, não trouxe paz para aquela casa. E aí eu já te deixo um recado. Se você quiser tentar seguir pelo seu caminho, pode até parecer que vai dar certo no começo, a matemática pode até bater igual eu falei para você. Só que eu não recomendo não, porque no final das contas vai ser pior. Os maiores inimigos do povo israelita são os descendentes de Ismael. A guerra que existe entre eles até hoje é por conta desse único momento. Esses 3 versículos que nós lemos causam até hoje guerras.
por conta da desobediência, desse jeitinho, não, Deus, vamos por aqui mesmo que assim tá bom. Não foi o que Sarai disse? Não, ela dará filhos que serão os meus filhos. Mas não é isso, não é assim que as coisas funcionam. Deus não quer fazer as coisas dessa forma. E nós olhamos para isso e eu vejo muitas vezes nós criticamos, o povo de Israel, nós criticamos os discípulos, nós criticamos Sarai, quando nós deveríamos ler esses textos e olhar para bons exemplos. Por exemplo, Davi, em 1 Samuel 24, nós vamos até o 6, Davi. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sob os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Levantando-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Porque normalmente, assim como nós fazemos, assim como o povo de Israel fez, que foi para Arão: não faz-nos um Deus. Às vezes nós vamos para um e para outro: não, mas tá, Deus me falou isso, mas o que você acha que eu faço? Vou lá: Gabriel, a situação é essa, o que eu faço, Gabriel? O fulano, o que você acha que eu deveria fazer? Não, mas Ciclano, não, mas eu não sei, eu estou na dúvida do que Deus me falou. Davi, nesse momento, ele tem a oportunidade de acabar a guerra, de resolver todo o problema. E não era um problema pequeno, porque nós temos o Salmo, coloca para mim, Gabi, o Salmo 13, que pelo que eu pesquisei era provavelmente dessa época, desse meio de tempo. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? A gente vai ler ele todo. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha o que Davi fala no primeiro e no último. Vamos, Gabs, o primeiro e o último só a gente vai ler. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E aí 6 versículos depois ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi mostra nesse momento que ele tem um entendimento, e para mim ficou muito claro nesse texto em 1 Samuel, porque ele fala, ele sente a dor no coração. Não é à toa que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sente a dor no coração e fala: não é isso que eu devo fazer. Provavelmente todos os soldados lá dentro falando: Davi, o negócio está ruim, Davi, mata logo ele agora e acabou a guerra, você assume o trono, não tem mais por que sofrer, não tem mais por que correr, não tem mais por que se esconder. Davi estava entulhado dentro de uma caverna, no escuro, com um monte de homem,
fugindo de um chamado que ele tinha recebido de Deus. E quando Davi se encontra no momento de tomar ação, enquanto todos diziam: Davi, vai Davi, é agora, é agora, é agora. Davi olha e fala: não, eu não vou fazer isso. E Davi apela para a paz. Em seguinte desse texto que nós lemos em 1 Samuel 24, depois do 6, quando Saul sai da caverna, ele sai e grita, e fala: meu rei, eu poderia tê-lo matado, eu poderia ter tirado, eu tive as suas vidas nas minhas mãos, mas eu não a tomei, eu não tenho desejo de lhe fazer mal. Davi mostra que ele não tem segurança nenhuma, ele não tem pressa nenhuma na promessa dele. Ele tem tanta certeza da promessa que foi feita, daquele que estava com ele, que garantiria a promessa, que ele fala: não será pelas minhas mãos, eu não tomarei essa promessa pelas minhas mãos, ela me será dada. E o foi. Nós conhecemos o texto. O trono foi entregue a Davi. E a gente olha, voltando no que nós já vimos, nós criticamos os discípulos, porque às vezes uma coisa deu errado, deu uma desandada. Porque às vezes Deus promete para você assim: olha, você vai mudar de emprego, viu? Aí você perde o emprego, aí você desespera. Uai, Deus falou que você vai te dar um emprego melhor. Você perde o emprego, é para você procurar um emprego, querido. Pelo amor de Deus, até aí está tudo certo. Até aqui estamos no nível da promessa. Às vezes acontecem outras coisas que a gente não tem controle, mas a gente precisa se manter firme no que nós temos. E para mim, o maior exemplo disso é José. Em Gênesis 39, 6, José já tinha sido jogado para ser morto no buraco, já tinha sido vendido como escravo. Ele vai para outra cidade, foi humilhado provavelmente lá, vendido. Ele começa a trabalhar para o seu senhor e ele começa a ser perseguido dentro da casa que ele estava. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou tudo em minha mão, tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José, na situação que estava, no ponto que ele se encontrava na sua vida, como escravo em outra nação, num país que não era dele, que ele era desmerecido e desrespeitado, e ele fala: não, como que eu vou pecar contra o meu Deus? Você enlouqueceu, mulher? Como é que eu vou fazer uma atrocidade dessa contra o Deus que me prometeu, o Deus que está comigo? E piora, José, ele ainda consegue ser pior do que isso, porque depois, quando ele vai preso, ele fica preso, ele revela o sonho do copeiro e do padeiro. Ele fica mais 2 anos depois disso preso. E quando Faraó chama José e pede para José revelar o sonho, olha o que ele fala. Em Gênesis 41, 16, Gabs. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Se eu sou Faraó, ia falar: meu filho, então pode voltar lá para sua cadeia, porque se você está dependendo do seu Deus para poder te dar a resposta, você não vai ter resposta nenhuma, porque o seu Deus te abandonou, você foi vendido como escravo, você está na cadeia em outro lugar, você não tem família nenhuma, você não tem coisa alguma em lugar nenhum que você está, e você está confiando nesse Deus aí? Pelo amor de Deus, pode voltar para a cadeia, porque você não vai me servir de coisa alguma. Se é esse Deus, não é esse Deus que vai te dar a resposta? Então esse seu Deus aí, talvez já te abandonou. Mas José não. José, ele tem tanta segurança, que ele fala: não, Faraó, não vem de mim, isso não é uma habilidade que eu tenho, não é que eu seja muito inteligente, não é que eu saiba de algumas coisas, não, o meu Deus dará resposta de paz a Faraó.
antes de ouvir o sonho, antes de talvez Deus ter dito alguma coisa para ele. Só que nós vamos voltar mais uma vez. Como nós vimos Abraão e Sarai dando um jeitinho e às vezes nós tentamos dar, a Bíblia também nos dá um exemplo do que fazer, de como seguir. Em Josué 6:1, nós temos um texto que todos nós conhecemos também, que é quando o povo vai invadir Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. E então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Engraçado porque, e eu quis fazer essa comparação exatamente, o texto que nós vimos sobre a desobediência de Abraão e Sarai, a ação que eles tinham que tomar era extremamente natural. Era ficar marido e mulher até o fim, até que a promessa chegasse à porta deles. Porém agora, quando Deus fala para Josué, ele fala: Josué, eu vou te dar uma estratégia de guerra, rapaz, boa agora. Essa aqui você não viu em lugar nenhum. Nem mais, vai ter mais 5.000 anos para frente aí de mundo, você não vai ver estratégia assim. Você vai dar uma volta num dia, no outro dia você dá outra volta, 6 voltas, vai 6 dias. Aí no 7º dia você vai pegar todo mundo, guerreiro pronto para guerrear, espada, criança, mulher, todo mundo. Vai dar mais 7 voltas na cidade, para vocês ficarem bem cansados. Pra vocês ficarem assim, ó, chegar lá com a língua para fora, de caminhada. E aí vocês vão gritar, vai gastar todo o ar do pulmão de vocês. Quando você tiver gritado, aí eu vou derrubar o muro. E aí vocês entram e matam todo mundo. Só que Josué não questiona. Josué, ele recebe aquilo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se Deus estivesse falando assim, ó, você vai esperar na esquina, na hora que eles virar, você pega eles. Porque Josué poderia ter dito: Senhor, calma aí, Senhor. Vai estar todo mundo cansado. A gente vai ter se esforçado, caminhado. O sol já vai ter castigado a gente, vai estar todo mundo com sede. Pra gente depois ter que matar todo mundo da cidade. Vai ter que fazer todo um trabalho para tomar a cidade. O Senhor quer que a gente caminhe tudo isso? O Senhor, dá um jeitinho. Vamos fazer assim, povo. A gente vai dar meia volta. A gente começa pela parte de trás, dá meia volta, vamos chegar na frente. A gente grita e faz o que Deus mandou e o muro vai cair. Josué não fez isso, né? Josué fez o irracional, a insanidade, a loucura. Ele chegou lá e falou: então tá bom, então vamos botar todo mundo para andar. Todo mundo andou, parou. Pronto, agora grita aí agora. Pronto, o muro caiu. Agora vamos todo mundo, do jeito que tá, a gente vai entrar na cidade e vai matar todo mundo agora. Foi isso que Deus nos disse, é assim que a gente vai fazer. E nós temos outros exemplos bíblicos de que Deus fala uma coisa e você vai precisar ser assim, especificamente, assim, nesse beabá, certinho. Quando o povo está saindo do Egito, o povo chega na frente do mar, morrendo de medo, e Moisés fala: ó, se acalma, que esses egípcios que vocês estão vendo nunca mais os verão. E ele vai orar. E Deus fala: Moisés, ó, segue o passo a passo. Você vai levantar uma mão, estende a vara, você vai tocar no mar. Na hora que você tocar, o mar vai abrir. Deus poderia ter falado, na hora que Moisés falou: vocês nunca mais vão ver, o mar se abria já. A pessoa seria um efeito legal, né? A fala de Moisés. O povo ia falar: nossa, esse Moisés, Deus está mesmo chegando junto com ele. Mas não é assim que funciona.
São assim que as coisas são. Deus, Ele nos dá a promessa, às vezes Ele nos dá a instrução, nós precisamos confiar na instrução dEle. Ah, mas não faz sentido. Tudo bem, é assim mesmo. Ah, mas isso aqui poderia ser feito melhor. Tudo bem, a gente sabe, eu entendi. E não é fácil mesmo, não estou dizendo para você que é fácil. Eu estou pregando para vocês de uma coisa que eu vivi há pouco tempo. Tive uma conversa com o Gabriel e a Stephanie, um dia eu estava voltando com eles de carro, e eu falei assim, não, eu sei do que Deus falou, mas eu falei com Deus, está difícil. Eu tive uma conversa com Deus. Eu volto no carro às vezes dirigindo pela Marginal, tem dia que eu estou animado, eu vou andando de boa, tem dia que eu tô mais ou menos, aí eu acelero um pouco mais. E teve um dia que eu voltei assim, irmãos, eu não tenho esse costume de andar desse jeito, a Alessandra sabe. Eu voltei uns 70 por hora assim na Marginal, lá na segunda faixa assim, encostado, e olhando para frente, eu não tava... Graças a Deus, Deus tem misericórdia, porque eu não estava nem vendo o carro que estava na minha frente. Estava dirigindo só e falando com Deus, eu não estou aguentando. Desse jeito que o Senhor falou, não vai dar. Eu não vou suportar desse jeito. E Deus fez silêncio. Silêncio, não falou mais coisa alguma, porque Ele já tinha me dito o que fazer. Ele já tinha me dito, olha, espera, seja paciente, mais um pouquinho. Tenha um pouco mais de paciência. Então para que eu vou orar a Deus e ficar importunando Ele? E eu falei com Deus uma coisa e depois eu pensei e eu falei, ainda bem que Deus me respondeu, porque ia ser difícil de ouvir uma dessa. Porque eu falei para Deus, o Senhor me criou, o Senhor sabe que eu sou ansioso, que eu não consigo ficar esperando muito tempo, que eu não tenho muita paciência para essas coisas, não tem como dar uma agilizada. E aí, se Deus fosse responder, ia falar assim, exatamente, eu te criei, eu sei o quanto você aguenta esperar, então fica quieto, cala a boca, faz o que você está fazendo já. Eu não falei para você esperar? Você espera, não dê a promessa? Dê a promessa. Então você está se debatendo igual um peixe fora d'água, desesperado. A gente tem essa mania de... É um negócio assim, é um desespero. É uma aflição para as coisas. Tanto que depois desse dia, eu fiz essa oração com Deus e passou uns 2 dias, eu tive esse entendimento. E aí eu descansei, falei, não Deus, agora... Tô calmo agora. Tanto que eu até voltei a dormir melhor depois daquilo. Tava dormindo assim, igual uma pedra. Porque eu já tava perdendo sono, já tava aflito, já acordava de madrugada 4, 5 vezes de madrugada. Falava pra ela assim, não sei o que tá acontecendo, não consigo mais dormir. Sempre fui bom de dormir, irmãos. Dormia. Batia na cama, ia direto. Mas perdendo sono e não sei o quê. Eu falei pra ela, não, eu preciso ir pra academia. Aí ia treinar na academia, chegar em casa cansado. Sabe aquele dia que você tava pescando assim, ó, pescando? Aí ia dormir 10 da noite, 3 da manhã acordava. Cansado. Aí voltava a dormir 4 da manhã, acordava de novo. Às 5 da manhã. Às 6 da manhã. Falei, oh Deus, tá difícil, tá ruim acordando assim. Mas era ansiedade, era o desejo exacerbado, essa coisa que a gente tem de não conseguir esperar. E às vezes é tão difícil, eu sei que é difícil agir igual José, é difícil mesmo. É difícil esperar. É difícil ser igual Davi e falar assim, eu poderia resolver as coisas agora com as minhas próprias mãos, mas eu vou ficar em silêncio. Eu não vou fazer o que eu não deveria. Eu poderia agora fazer igual os discípulos e chacoalhar Jesus ali, mas eu não vou ficar em silêncio, eu vou esperar. Vou fazer igual Davi, eu vou voltar lá para o meu pasto, com a minha harpa e as minhas ovelhas, e vou me manter calmo na promessa. Vou ficar no fundo da caverna e vou ficar em completo silêncio. Falar, não, eu não vou tocar, não será pelas minhas mãos. Eu não cometerei pecado para poder tomar essa bênção. Talvez nem fosse um pecado, talvez Deus nem o julgaria mal. Mas Ele fala, não, eu vou esperar, vou ter paciência. Amém?